Então, Will, já pediu curtida aí? O pessoal tá curtindo? O pessoal tá curtindo, o pessoal tá compartilhando, o pessoal tá legal. A gente tá com 22 pessoas aqui assistindo, dá pra gente chegar um pouquinho mais, né? Uhum. Dá para chegar um pouquinho mais? Então, vamos andando devagar. Estou aqui com o nosso script de perguntas, né? Para a gente, que a gente combinou ali bonitinho, não é uma coisa assim, acontece de qualquer jeito, a gente faz daqui as coisas profissional. O William já recebeu esse questionário de perguntas que ia fazer para ele há um tempão, ele só viu ontem. Mas foi há um tempão, né? E primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, que você está compartilhando a história, né? Eu enchi muito o saco do William, o William sabe disso. Muitas pessoas perguntavam para mim dele e eu mandava para ele as perguntas. Olha, estão perguntando, estão perguntando. E essa live, essas duas lives que a gente quer fazer, essa hoje mais falando sobre a saída e a próxima como é que ele está na fé hoje, onde que ele está, tudo, é mais no sentido de a gente entender também, né, a jornada do William, tá? E não é falar bem e mal de uma religião ou de outra aqui, né? A gente deixa isso para Teologia 21, eu falo mal mesmo, né? Mas vamos embora. E, William, obrigado então por ter concordado, né, em partilhar aí. Eu acho que muitas pessoas estão curiosas. Mas antes de falar do que, por que você saiu, eu queria saber o que te moveu a entrar. Porque quando eu conheci você, você nem adventista era. Você era de outra igreja, aí você se empolgou com o adventismo, fez faculdade, acho que a gente vai ter até um semestre junto ali, e depois você virou pastor adventista. O que, que te motivou a isso? Em primeiro lugar, eu fiquei um pouco distante de gravar vídeos, até porque nessa jornada, às vezes, a gente precisa de silêncio, precisa de quietude, e qualquer tipo de testemunho é muito perigoso. Porque quando a gente traz a nossa história, traz os nossos fatos, a gente corre o risco de encobrir a graça de Deus, né? Porque quem faz é Deus, quem age é Deus, quem opera é Deus. E às vezes um testemunho ou uma história, ela corre o risco de trazer a luz e o spot mais pro que está testemunhando do que aquele que é o agente realmente da bênção de Deus. Então eu preferi ficar quieto, né? Você viu que eu não quis gravar, não queria gravar vídeo nenhum. Esses dias, algumas pessoas conversando comigo, não, e aí, quando você vai? Tal. E eu falei assim, olha, deixa, né? Eu quero viver primeiro. Tá tão gostoso essa experiência que eu estou vivendo. Eu quero me absorver nela. Eu sempre fui alguém muito inquieto com a questão religiosa, no sentido de eu sempre quis agradar a Deus, sempre quis estar com Deus. A minha história familiar me trouxe muito para perto de Deus. E eu, quando era pastor ali na cidade de Jaú, um pedreiro, amigo meu, Luiz Barbosa, ele era da igreja adventista. E aquele homem me deu um testemunho tão grande do que era viver a fé, através da humildade dele, da simplicidade dele. Então eu consegui ler o evangelho na vida do Luiz. Então não foi o que o Luiz me falou, não foi o que o Luiz me trouxe, primeiramente. Foi a vida do Luiz com a família dele, com a Fátima, com os filhos, que fez com que eu dissesse: uau, que cristão é esse? Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a vida do Luiz. Depois ele começou a me dar alguns materiais, eu não queria assistir, não queria ouvir, até porque eu considerava o Adventismo uma seita. Mas quando eu tive acesso àquele material, a todo aquele conteúdo rico, teológico, algumas coisas foram no meu coração, assim, brilhando realmente os olhos, e falei, nossa, aqui tem uma igreja séria, tem uma igreja realmente que busca isso. E eu cresci, né? Cresci na igreja e eu venho de um movimento que, infelizmente, hoje o evangelicalismo tem crescido de uma forma até meia desorgânica, monstruosa às vezes. Claro, não generalizando, não falando de todas as igrejas, mas nem tudo que cresce é bom, né? O câncer cresce, mas ele não é bom, é ruim. E às vezes a gente vê o número de pessoas dizendo: oh, a igreja está crescendo, o número de X cristãos evangélicos estão crescendo, não significa realmente uma igreja saudável. Então eu buscava isso. E o que me trouxe para a igreja adventista foi isso: ver na pessoa do Luiz um testemunho vivo e eu perceber na doutrina que poderia ser uma igreja, um ambiente saudável, né?
com algo que eu não praticava, como a questão do sábado e tantas outras coisas. Então foi isso que me trouxe para a Igreja Adventista, foi essa admiração pela busca dessa verdade, né, que eu já vinha desde pequeno. Uhum. Então, o testemunho ajuda bastante. Eu lembro também que, para entrar na igreja adventista, boas pessoas apareceram na minha vida, me ajudaram muito no momento que eu estava muito ruim, frágil. E, e foi, pô, você para ficar no meio dessas pessoas, eu quero conhecer melhor, né? E faz parte disso, né? O testemunho das pessoas, eu acho que conversa muito mais do que teologia, né? E você então entrou na igreja adventista, se tornou pastor, você fez algumas matérias no seminário, não chegou a fazer todas, né? Eu fiz antes uma faculdade teológica na Igreja Batista e depois, quando fui para a Igreja Adventista, eu não precisava fazer todas as matérias. Mas quando Uhum, eu estava lá, no ambiente, para quem não sabe, o UNASP é uma universidade que a gente tem ali próximo a Campinas, numa região agrícola, que me encantou aquele local e foi muito aprazível para mim e para minha família. Então nós decidimos que iríamos fazer todo o curso. E eu fiz todo o curso, aos 4 anos, todas as matérias, mesmo aquelas nas quais eu não precisava. Porque eu pensava assim, se eu for uhum, ser um pastor adventista, eu quero ser um pastor completo, mesmo já tendo feito outra faculdade, eu quero servir de forma completa, né? Não quero que ninguém diga que eu fiz pela metade, eu só fiz algumas coisas, né? Então, já que eu tinha decidido, então é aí que eu vou. E eu fiz tudo, fiz todo o curso. e o ambiente do NASP é muito bom mesmo, né? A gente fica empolgado ali naquele ambiente. E aí, então, você se formou, se tornou pastor, e qual foi a sua experiência? Fala um pouco sobre a sua experiência, do que é ser um pastor adventista, as suas responsabilidades como pastor. Eu fui pastor de alguns distritos, eu tive o privilégio de, logo que quando me formei, ser chamado para Florianópolis. Meu primeiro distrito foi o Distrito Universitário, é uma igreja que tem juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tive a alegria de começar a Uhum, construção dessa igreja. Então, ali foi o meu primeiro distrito. Quando eu digo distrito, eu estou querendo dizer que foi a minha primeira igreja. Como pastor, eu cuidava de 4 igrejas, que era ali dentro de Floripa, a gente chamava da igreja central, né, que é universitária. Aí eu cuidava de Sambaqui, cuidava também da igreja de Primavera e cuidava da igreja, não posso esquecer aqui, Lagoa da Conceição, né? Lagoa da Conceição. uhum. Lembrando, pessoal, que assim, um distrito, na igreja adventista, o pastor ele cuida de um distrito. Um distrito pode ser uma igreja só, como uma igreja grande, que o Will ficou nessa situação também em Porto Alegre, né? Cuidando só de uma igreja. Ou você pode ter, às vezes, tem pastores que têm 10 igrejas, mas todas pequenininhas. Mas pela proximidade geográfica, ele acaba cuidando daquelas 10 igrejas. E tanto seja ou uma igreja ou as 10 igrejinhas, tudo isso chama um distrito, né? E o pastor é responsável por essa região geográfica. Mas fala um pouco das responsabilidades também, Will. Eu tive o privilégio, a igreja, ela sempre confiou muita responsabilidade em mim, né? Eu fui pastor de bons distritos, né? Fui pastor de 2 distritos em Florianópolis, na capital do estado de Santa Catarina. Depois eu fui pastor de uma grande igreja também ali em Criciúma, e a maior igreja que eu fui foi na Floresta, em Porto Alegre, que é considerada uma igreja grande no seio adventista. Então, o que um pastor faz? O pastor ele é responsável pela pregação, né? Nós temos cultos na igreja adventista, quarta-feira à noite, que é culto de oração, sábado pela manhã a gente tem a escola sabatina e depois o culto. A igreja da Floresta é uma igreja muito grande que eu tinha 2 cultos, então eu tinha um culto logo 8 horas da manhã, depois eu tinha escola sabatina no meio e depois tinha o segundo culto às 10h30. E aí à tarde tinha às vezes culto jovens, que na igreja adventista chama de JA, né, Jovens Adventista, e no domingo tinha um culto evangelístico. Além do culto, eu tinha o cuidado pastoral, que era visitar os membros, tinha a questão administrativa da igreja, que era fazer reuniões, tinha também os ritos na igreja que a gente realizava, que era o batismo, a ceia, dedicação de bebê, funeral, casamento, né? Então essas eram as minhas principais responsabilidades, né? de cuidar da igreja, além de treinar e capacitar os membros. Essa era a minha primeira responsabilidade como pastor da igreja adventista.
Uhum. E alguma dessas responsabilidades você acha que pesava para você? Pesava sim. A gente vive num sistema, e isso não é próprio da Igreja Adventista, isso é de todas as igrejas. A gente vive num sistema que, que você tem uma certa cobrança. Você tem cobrança para o crescimento da igreja, seja em número de membros, você tem cobrança por números de arrecadação financeira, porque você tem que pagar as contas, você tem que crescer. No sistema adventista, a sua igreja acaba colaborando financeiramente também com a expansão de outras igrejas e construção de outras igrejas. Então, e alvos, né? Então eu era muito sufocado por alvos. Algumas pessoas não têm dificuldade com isso, mas a minha personalidade, né? Uhum. Eu gostava sempre de trabalhar muito livre, muito à vontade. Então eu não gostava de ninguém aqui no meu cangote, né? De ficar. Não que alguém ficava, mas nas reuniões sempre dava para entender os alvos que tinha que ser alcançado e isso daí me incomodava assim. É, na minha época como ministério, eu nunca me importei muito com os alvos de batismo, até porque eu sempre achei que estava dentro da realidade, não precisava de grande esforço para atingir. Sempre esse não foi o problema. O que mais me incomodava eram os programas obrigatórios que os departamentais colocavam. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, poxa vida, deixa eu fazer minha diriginha em paz, né? E aqui, eu fechei aqui o nosso negócio aqui. Então, voltando aqui para o nosso palanque, tá? Quando você percebeu que estava enfrentando. Você chegou uma hora, então, um pastor adventista, chegou um determinado momento que você começou a questionar algumas doutrinas, começou a enfrentar dúvidas, questionamentos, né? E como é que ficou a relação desses questionamentos em sua fé e seu próprio ministério? Né? Você começou com essas dúvidas ainda quando pastor? Como é que foi ser pastor adventista e ainda ter essas dúvidas? As minhas dúvidas, na realidade, elas sempre existiram, nunca foram completadas perfeitamente. Dúvidas faz parte da nossa existência humana e às vezes nós precisamos dar um passo de fé, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente não compreendendo claramente ou não tendo uma revelação, a gente é pela fé, né? A questão, a religião ela tem muito disso, né? Eu creio, né? E aí eu vou ver. Não é eu vejo para crer, né? Essa questão de São Tomé, ela não existe no meio, não deveria existir no meio religioso. Então, dúvidas sempre eu tive, sempre eu vou ter, e ela é um processo natural, filosófico também e teológico, que eu busco a cada dia tentar respondê-la. Mas há dúvidas que eu só vou lá no céu ter a resposta. Mas eu tive sim, eu tive algumas dúvidas logo no início, logo no seminário, algumas dúvidas que foram respondidas muito bem pelos professores, e tiveram outras dúvidas que não foram respondidas e tiveram dúvidas que na realidade foram esclarecidas depois, até como não verdadeiras para mim, era só mais um ponto de vista da igreja e não bíblico, né? Então houve sim pontos positivos e negativos, respostas e pontos de interrogação que continuaram. Uhum. Mas assim, atrapalhava o teu ministério essas dúvidas de alguma maneira? Eu sempre tentei assim dar o meu melhor para as pessoas e amar aquelas pessoas que Deus colocou à minha disposição como pastor. Então eu tentava olhar as pessoas. Então quando eu estava ministrando as pessoas, eu estava envolvido com as pessoas, isso não me sufocava tanto, isso assim não me incomodava tanto. E eu sou uma pessoa muito sincera. Então quando havia algumas coisas na qual eu não cria ou não aceitava, eu procurava não pregar, entendeu? Eu procurava evitar a ensinar para não me sentir um hipócrita, um fake, um falso. Então, tiveram muitas coisas, não muitas, mas tiveram coisas que eu não preguei por não acreditar da forma que a igreja ensinava, né? Uhum. E então, qual foi daí o ponto de virada, a chave, o estalo que deu em você falou, pô, vou deixar o ministério? São quatro Se você pontos, for para o canal Teologia 21, ó. são quatro pontos principais, assim, que eu posso colocar.
O quarto ponto, ele é o principal e eu não vou tocar nesse assunto hoje, eu acho. Talvez no final. O que me levou, através dos estudos, a refletir melhor, a buscar melhor na história da igreja, na patrística, no conhecimento da teologia mística, entendeu? Isso me trouxe a questionar onde eu estava, como eu estava e para onde eu deveria ir. Não onde eu queria ir, mas onde eu deveria ir. Então, esse talvez seja um próximo vídeo que aí vai revelar para onde eu fui, né? O que aconteceu, como que foi, que jeito que foi, o que está acontecendo hoje. Mas os outros pontos, eu acredito que o primeiro ponto foi a questão teológica. Eu não queria ser injusto com a igreja que estava me pagando um salário e um bom salário. A igreja adventista, ela sempre foi muito justa e honesta comigo. A igreja adventista é uma boa igreja e que cuida bem dos seus pastores. A igreja institucional, ela é fenomenal, né? Ela tem recursos e condições para cuidar dos seus pastores. E hoje, se eu estou nos Estados Unidos, é graças a primeiro a Deus e depois à Igreja Adventista. Hoje, o que eu tenho, não posso dizer que é graças à igreja porque eu trabalhei, né? Mas foi uma parceria, uma troca. Eu trabalhei, a igreja me deu, e com aquilo que a igreja me deu, eu consegui comprar minha casa, eu consegui sustentar minha família. Então, eu sou grato à Igreja Adventista do Sétimo Dia por tudo que ela fez, né? Eu tenho um carinho grande pelo meu presidente, ex-presidente aqui, pastor Brown, pastor Joel Johnson. A minha administração foi super bacana comigo. Eu não saí chutando a porta, eu saí de portas abertas, né? Eu saí na luz, na claridade. Eu pedi uma licença antes, expliquei, e depois pedi demissão, esperei o tempo, agora eles contrataram um novo pastor. Então eu fiz tudo, até a minha decisão de ir para onde eu fui, foi esperando todo esse processo para que a igreja não fosse ferida. Então, meu problema não é a questão institucional, meu problema é a questão teológica. Então, esse é o primeiro ponto. Por não acreditar em alguns pontos, então isso me tirou da igreja. Por exemplo, eu não conseguia pregar que Ellen White é uma profetisa e que os escritos dela têm o mesmo nível de inspiração da Bíblia, né? Então isso me dificultava muito. Essa foi uma questão que eu lutei muito com isso. E então, assim, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é a questão das profecias com relação ao santuário, o tempo do fim. Então eu comecei a ter uma ideia um pouco diferenciada dessa questão teológica também. E com aquilo que eu estava estudando na minha jornada, eu estava vendo que de repente já não... O meu copo já tinha se esvaziado de adventismo e já estava cheio de outra coisa que eu estava bebendo. Então, não achei justo eu continuar na igreja recebendo esse salário e com os irmãos, sendo que eu já não cria pelo menos 100% daquilo que a igreja pede que um pastor pregue, né? Pede que um pastor creia, ensina. Então, esse foi o primeiro ponto, teológico. Algumas dificuldades e eu não queria ser injusto com a igreja, uma igreja que cuidou de mim, uma igreja que me tratou super bem. Então, obrigado, terminamos aqui. Saí sem nenhum dinheiro, sem nenhum direito. Você sabe que aí no Brasil, quando um pastor sai, ele recebe um dinheiro. Aqui não. Aqui, se você pede demissão, acabou. Você é um abraço, uma perda de mão, tchau. Né? Então, eu fui... mas nos Estados Unidos, no geral, né? Quando você acaba o contrato, Isso. Não tem nada, né? Eu fui me preparando. Se de trabalhar, também tem que receber. Eu fui me preparando antes, né? Eu me preparei com mestrado na área de capelania. Eu fiz um curso de capelania aqui, que aqui nos Estados Unidos, para ser capelão, não é, eu sou capelão, não. Aqui você tem que ter mestrado em divindade, aqui você tem que fazer um curso chamado CPI, são 4 unidades. Então, gasta-se um tempo aí, né? Então, eu fui me preparando. E quando eu consegui a minha oportunidade de trabalho para trabalhar no hospital, que eu trabalhava no principal hospital infantil aqui do estado, não, agora eu já posso sair, né? Então aí quando eu saí, eu entrei na polícia também, né? Eu entrei para o departamento de xerife. Então eu falei, não, agora eu estou pronto, a minha família não vai ficar desatendida financeiramente, a igreja também não vai ser prejudicada, porque já tem um pastor, os irmãos que eu amo, que eu tenho respeito, então eles vão ser cuidados, beleza, eu posso seguir minha jornada, posso seguir minha vida aqui. E eu tinha
2 diretores espirituais me acompanhando, né, religiosos aqui, e que me ajudaram, né, nesse processo final aí. Primeiro ponto, teológico. Segundo ponto, na Igreja Adventista, hoje são 20 milhões de membros. E eu fui pastor e batizei mais de 1.000 pessoas na Igreja Adventista, nesse tempo que eu fui pastor, e conheci muita gente boa. Posso mencionar aqui alguns nomes. Dr. Joel, da Igreja Universitária, um deles, que eu amei, o Flávio, que infelizmente faleceu, da Igreja da Floresta, né? Tantos outros anciãos que passaram. Anciãos são líderes, presbíteros, são como se fosse um diácono permanente na Igreja Católica. Essas pessoas me ajudaram muito. Líderes que foram membros, que me apoiaram, sabe, lá no Rio Tavares, né? Pessoas que realmente suportaram ali o meu ministério e deram sustentação. Mas no meio adventista também tem um grupo de pessoas muito más, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, algumas inclusive saiu do Brasil com crimes e vieram para os Estados Unidos e aqui botaram a Bíblia debaixo do braço e se acham santos, né? Perfeccionistas, vegetarianos e tudo. Então esse tipo de que tem em todas as igrejas, tá? Não é exclusivo do adventismo. Isso tem em todas as denominações religiosas. Você tem o joio e o trigo. Jesus disse isso, né? Mas essas pessoas, assim, elas... Lembra que eu falei que o Luiz me deu um bom testemunho da igreja? Essas pessoas me deram muito mau testemunho da igreja. Muito mau testemunho. A igreja, inclusive, sendo mal falada na comunidade por causa de pessoas de mau caráter, assim. E elas se diziam santas, né? Eram as mais santas, as mais atuantes. E aí inclusive, dividiram a igreja e tal. Aí eu falei, não, eu não tenho condições emocionais de ficar lidando com essa toxicidade, né? Eu sou uma pessoa que eu quero paz, eu quero tranquilidade, então eu não queria viver nesse embate. Eu só já estava tendo dificuldade teológica e vendo de outro lado um grupo de pessoas que pregavam uma coisa, vivia outra e estavam ali na igreja levantando uma bandeira, mas comprava e não pagava, entendeu? Saía com a mulher dos outros. E quer dizer, eu como pastor tentando corrigir, não conseguia corrigir aquilo lá. Falei, não, então não dá mais. Então a minha questão emocional, ela foi priorizada, né, com a minha família. Eu queria priorizar a minha saúde emocional. Eu entrei num período de burnout alguns anos atrás, um estresse emocional muito grande, por causa dessa situação, né? Mas eu digo, são maiores os números de pessoas boas, cristãos maravilhosos, do que esse grupo diminuto, mas que às vezes, infelizmente, devido ao silêncio dos bons, os maus acabam imperando e assumindo posições, estrangulando pastores. Tem muitos pastores na igreja adventista doentes hoje por causa dos membros. Tem muitos pastores... Não só na igreja, a gente, eu lembro que a gente fez uma live falando até sobre o suicídio de pastores, padres. Isso acontece no geral porque sempre tem um grupinho que gosta de pegar o líder e torturar o cara até não dar mais. Eu lembro que lá no Rio Grande do Sul tinha um distrito que já tinha nome dos caras. Olha, reclamação desses daqui a gente já nem considera mais. Fica tranquilo. Se eu tivesse lido esse livro aqui antes, né? Olha só. Noite Escura da Alma, São João da Cruz. Se eu tivesse lido esse livro antes, talvez teria me ajudado, porque muita coisa que ele fala aqui me ajuda hoje a entender essa questão da alma e, infelizmente, essas pessoas doentes, essas pessoas com problemas sérios e que precisam, né? Precisam de amor também, são ovelhas de Jesus. Mesmo sendo pessoas problemáticas, são ovelhas que Jesus ama, né? E morreu por elas também. Então, deixa eu só, antes da gente prosseguir, já estamos com 51 pessoas ao vivo. Aqui tem a pergunta, Will, fala aí qual vai ser o seu santo de devoção. Já tem gente aí? Rapaz, olha só. Eu tenho um santo de devoção. O nome dele é Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Eu tenho um santo de devoção. Mas eu tenho algumas dicas, né? Eu acabei de falar aqui que a gente está olhando uma casa para comprar em Assis. Eu vou em Assis esse ano, entendeu? Gosto muito dos capuchinhos, né? Parece que o Padre Pio passou por lá. Bem, essa é a história para outro vídeo. Mas obrigado pela pergunta. Uhum. A menina dos olhos de Deus diz que eu não devo começar pela virgindade da Virgem Maria.
É que são vários assuntos, né? A gente vai pegando um, é que acaba aparecendo um, começam a me encher, me mandar no, no direct do Instagram, eu recebo muito, o pessoal fala muito de Maria, Maria, Maria. Falei, cara, vou estudar Maria então. Daí eu falei, vamos dogma, dogma. Aí o primeiro foi o da virgindade perpétua, tá? Mas aí, Mas deixa eu é entender bom você então. estar com a mente aberta, é bom você orar antes, sabe? Porque é um assunto Cara, bonito, é um assunto eu assim, sempre faço isso, um assunto né? santo. Eu, eu sempre faço isso, eu entro de cabeça aberta, eu acho que qualquer pessoa, inclusive qualquer um que esteja me ouvindo aí que é católico, acha que a igreja é verdadeira, viu? Se você não for para uma discussão, um debate de cabeça aberta, se você for como torcedor, você já perdeu. O perdedor já é você. Né? Em debates teológicos também não existe torcida. Existe argumentos bons, ruins, e aí se faz. Né? E eu estou estudando a divindade perpétua, eu vi muitos argumentos, inclusive aqui mencionaram um missionário, o diácono João, eu vi até um vídeo dele, alguém falou aqui ó, até que falou sobre o diácono João Vitor Mariano, ele é um debatente, explica a fé católica. Eu mandei um recado para ele, mas não tive resposta, né? O... Mas é um assunto, é um tema, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui de recados. Alguém está falando aqui que parece que vai ser São Francisco. Então, aqui está falando hoje tem os tudólogos de Tudólogo, internet. tudólogos, Tudólogos de aqueles que internet. sabem de Que tudo. é. Mas também tem gente que não sabe de nada e fala e acha que sabe de tudo, e tem gente que dá razão para esse cara. É esse que é o que mata, né? Padre Pio, eita glória, não se apaixonar, eu admiro vocês dois. Cuidado para não se tornar mariano, Thomas. Qual que é a característica do mariano? Não me torna. Devoto à Virgem Maria. Talvez eu virem como é que é aquele CD-vanquista, né? Não sei mais como é que chama aquele grupo lá também. Só vale o catolicismo pré-Vaticano II. Você conhece esse grupo, William? Qual? Esqueci o nome deles. É catolicismo só pré-Vaticano II. Tudo que vem do Vaticano II para cá é só heresia. Existe, Os canais aí. existe um grupo de pessoas assim dentro do catolicismo, né, que não reconhece Uhum. o Concílio Vaticano II, não reconhece o Papa Francisco. Mas assim, eu sou tão pequeno que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, nem saberia Eu dizer, também não estudei. que Deus tenha misericórdia de mim de falar da sua igreja, sabe? Ou de qualquer coisa. Não, porque quando estou estudando esse Deus. negócio da Virgem Maria, claro que eu vejo o lado protestante, mas eu estava procurando muito material católico, né? Daí você vai procurando vídeo, tudo para ver. Aí estou lá vendo, cara de padre, tudo bonitinho, de repente o cara começou a falar mal do Papa, eu juro assim, meu Deus, o que eu Existe estou assistindo aqui? o Ratzinger, o Papa Bento XVI, né? Ele disse uma frase um pouco antes de morrer, né? Que chegaria um período na igreja que muitos padres, inclusive, seriam mais animadores de plateia e que a igreja ela diminuiria o número de membros, né? Mas aqueles que ficassem seriam fiéis. Então isso vai Eu acontecer, acho Tom. que o cristianismo, viu? Acho que o cristianismo, no geral, está ficando mais animador de plateia. A gente Isso vê vai, muito mesmo dentro da igreja adventista falando sobre isso também, né? É mais teologia da importante o libertação, evento do que... ela trouxe um socialismo deturpado dentro. Bem, esse não é o assunto, né? Uhum. Então tá, você já falou como foi o processo de tomada de decisão para sair do ministério, né? Como você lidou com a transição, você já foi fazendo curso, lembro quando você estava lá fazendo, a gente conversava bastante ali, esse teu tempo aí de capelania, você também teve seus perrengues na capelania, né? Afinal você é um homem branco, mais velho, em posição superior, né? Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou ao deixar o Ministério Adventista e como é que você superou eles?
Tá. Depois eu falo o terceiro motivo, então. Eu falei o primeiro teológico. Então tá. Se quiser falar o terceiro, então. O primeiro motivo foi a questão teológica. O segundo motivo foi essa questão mais de estar num ambiente, para minha realidade, mais saudável emocionalmente e onde eu pudesse me relacionar com as pessoas que eu escolhesse relacionar e que Deus colocasse no meu caminho. E o terceiro motivo é um motivo que eu encontrei algo, entendeu? Eu encontrei algo e a Bíblia fala assim, é interessante isso, que lembra aquele caso que uma pessoa foi lá no terreno e ele encontrou um tesouro e aí ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno porque ele sabia que tinha um tesouro. E eu encontrei um tesouro e aí eu fui, me desfiz de tudo para recomeçar minha vida por causa desse tesouro que eu encontrei nesse terreno. E eu vou falar isso numa outra live. Tá bom. Então, quais foram os principais desafios de sair? Foi a questão financeira, mas eu me preparei, né? Eu me preparei para isso. E hoje, pela graça de Deus, através do meu trabalho e da minha esposa, eu tenho até ganhado razoavelmente até mais do que quando eu era pastor, que era um bom salário. O outro desafio foi das pessoas não entenderem muito bem o porquê que você estava saindo, pessoas queridas, pessoas que sempre torceram por mim e que eu recebi muito feedback. Pastor, eu não sei por que você está saindo da igreja adventista, mas eu gosto muito do senhor. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma querida que mora lá em Seattle, do outro lado dos Estados Unidos. Ela falou assim, pastor William, eu não consigo deixar de te chamar de pastor, vai ser sempre meu pastor, né? Então, o difícil foi isso, foi deixar as pessoas que você ama e não decepcioná-las, porque quando elas te amam de verdade, elas aceitam os seus passos, elas entendem as suas decisões, mas pessoas que foram importantes. E terceiro, a sua família nessa jornada junto, né? Porque é uma jornada na questão religiosa, ela não é uma jornada solo, né? Ela é uma jornada que envolve toda a sua casa. E se eu não tivesse a esposa que eu tenho, seria difícil. A minha esposa, ela é muito parceira, ela é muito compreensiva, ela é muito amiga, entende? Até hoje, antes de fazer esse vídeo, a gente tinha combinado de sair, e aí eu esqueci, né, que eu tinha o vídeo, aí falei para eu tenho um vídeo com o Thomas, né? E aí ela falou assim, não, mas... Aí eu falei assim, eu te liguei o dia inteiro, e realmente, eu ligo o dia inteiro para ela, a gente conversa, Então, se não fosse a questão familiar, seria difícil. Então, minha filha, meus filhos, todos eles apoiando, todos eles juntos. Então, é uma jornada para todos. A gente está aprendendo tudo junto. E está sendo um desafio, mas um desafio gostoso, né? Então, se eu falar para você, houve alguma coisa assim mais difícil? Não. Os amigos vão sempre continuar sendo seu amigo, independente se você é careca, se você tem cabelo, se você é gordo, se você é magro, se você está na igreja A, ou B ou C. O amigo verdadeiro, ele vai além disso. E eu, graças a Deus, tive a alegria de ter amigos assim. Poucos, mas tive, né? E o resto, como esses que eu te falei, que talvez é a banda podre, cara, não me importo com o que eles dizem, né? Você atualmente só está atuando como xerife ou ainda está aqui na capelania? Oi, desculpa? Agora você está só como xerife ou ainda está na capelania? Não, eu continuo na capelania do hospital, eu trabalho no hospital, né? Eu trabalho no hospice. Para quem não sabe, hospice, aqui nos Estados Unidos, não é hospício, não, né? Hospice é um cuidado paliativo para pacientes terminais que não têm mais chance de cura. Então, eles estão para morrer e eu que cuido desses pacientes, né? Eu visito, eu rezo com eles, muitos deles, às vezes, precisam de ritos, em português, esqueci, os ritos finais, né? Então, eu cuido desses pacientes, eu tenho esses pacientes que eu cuido no hospital. E estou na polícia também, né? Então, dois trabalhos aí, bastante puxado. Eu vou ter que pedir para minha esposa trazer o carregador do meu computador que está para acabar a bateria e eu não quero deixar vocês na mão aqui. Então, avisa ela aí. Enquanto isso, deixa eu ver aqui me corrigiram aqui, aquele grupo que eu estava falando é
sedivacantismo. Porque o nome desse também não é para decorar nem ficar famoso. Sede vacante é porque vacante significa que não está alguém lá. Quem está no banheiro? Rebeca, traz o carregador, filha do papai, do computador. Está lá no quarto, por favor. Então, sede vacante é que eles não reconhecem que o Papa que está lá é legítimo, né? Então, por isso que fala sede vacante, ou seja, o trono de Pedro está vago. Por isso que eles usam esse nome. Aqui, ó, São Paulo está falando que as amarras sociais é a mais difícil de se vivenciar e você já superou essa fase. Will, você também é meu pastor católico preferido. Acabei de entrar na live aqui. Ontem eu estava conversando com o padre Douglas. O padre Douglas é um padre de Osasco, né? Postaram um vídeo dele de 2014 e estava aparecendo um culto bem da Assembleia de Deus Pentecostal. E aí eu falei assim, é você lá no vídeo? Ele falou assim, mas é de 10 anos atrás. É que infelizmente as pessoas compartilham achando que não tem o poder do Espírito Santo na Igreja Católica. E ele falou a verdade, né? Às vezes as pessoas, elas, por não entender, elas acabam falando coisas, infelizmente, né? Cara, eu sei que tem uma turma que está com medo de não tinha um vídeo gravado de um sermão antigo, porque hoje em dia, dependendo do que você falou há 10 anos atrás... Hoje você tem que medir bem as palavras. Sim, ainda mais que todo culto é gravado hoje em dia. O Will, nosso pastor católico preferido. São Francisco ou Carlos Acutis? Eu não sei quem Carlos Acutis. Carlos Acutis é um menino, inclusive o corpo dele está incorruptível, né? Lá na Itália. É um santo, um jovem de 15 anos que infelizmente faleceu e gastou a vida dele através da evangelização na área tecnológica. Tem uma história muito bonita, muito bonita. Eu gostei dessa aí. A turminha lá são os novos protestantes que não tiveram coragem de sair da igreja. Não entendi. Os sedivacantistas é um grupo que se tornou protestante, mas não tinha coragem de sair da igreja. Se for usar a palavra correta, seria protestante mesmo. Eles protestaram, né, contra a igreja e continuam protestando. Você sabe que essa é uma palavra que eu acho interessante. Por exemplo, eu não considero o adventismo protestante no sentido literal, porque a gente não surgiu de protesto nenhum. E a Igreja Católica também ela não considera o protestantismo como protestantismo, né, mas como reforma, mas como uma revolução do que uma reforma, né? Sim. Vamos ver aqui. Nossa, tem bastante mensagem aqui. Eu travei aqui. Mas vamos para a pergunta, senão a gente não vai. O padre Douglas Pimenta, aqui só a última aqui. O padre Douglas Pinheiro é o servo da Renovação Carismática Católica. Uma bênção. Acho que eu vi uma live dele esses dias. Mas vamos lá, continuando aqui. Você encontrou apoio, resistência de outras pessoas? Você já falou, você encontrou apoio, né, William? Eu encontrei. Dentro da comunidade adventista mesmo, você teve apoio necessário para sair? Três grupos, né? Que sempre existe na vida, qualquer decisão, você vai ter aqueles que vão te apoiar, aqueles que te amam. Obrigado, gata. Você consegue colocar na tomada, por favor? Ou eu coloco aqui. Galera, só um momentinho, minha princesa veio trazer aqui para mim. Calma. A Lívia vai aparecer aí? Vem aqui, Lívia, aparece aqui, dá um oi aqui, gata. Vem aqui, por favor. Chama ela aí, Thomas. Ô, Lívia, vem aqui. Ô, pessoal, todo mundo, pede pra Lívia vir aqui na live. Oi. É a cara aí, de sono. Tudo bem? É ela que segura a barra. O William que é pronta e ela que aguenta. Tá bom. Tchau. Obrigado, gata. Tchau. Deixa eu colocar aqui para a gente não correr o risco, né? Tá bem focado em você, fica tranquilo. Não tá parecendo o Gogó assim. Então,
teve três grupos de pessoas como tem na vida, né? Nós temos aqueles sempre que vão torcer e aplaudir você, independente, porque estão com você e torcendo pela sua felicidade, independente das suas escolhas e decisões. Eu acho que isso é válido, isso é muito importante, né? A gente tem que respeitar as decisões, sejam elas quais forem. E há um grupo, claro, que quando você sai, eles acham que você está rejeitando eles, né? E a verdade não é essa, né? Ah, ele não gosta mais da gente, ou está rejeitando a gente, ou vai falar mal da igreja, porque eles acham que todo mundo que sai é porque vai falar mal da igreja. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes você não está saindo porque ali é mal. Você está saindo porque você encontrou alguma coisa que faz sentido para você e que é melhor para você, que foi o meu caso. Então, eu não estou saindo porque é ruim, porque é mal. Eu estou saindo porque eu encontrei algo que me encantou, né? É diferente. E há aquele grupo neutro, né? Que tanto faz como tanto fez. A vida segue, a banda toca e... Uhum. E tem sempre aqueles que também aproveitam para tirar a última, né? Agora, olhando para trás, né? Você vê todo o teu passado aí. Que lições você aprendeu como um pastor da Igreja Adventista que você vai levar para a tua vida, sua nova carreira de capelão, de xerife? Eu acho assim que ver aqueles senhorzinhos de cabeça branca, experientes na vida, se ajoelhando ali na igreja, buscando a Deus, esse é o maior exemplo que eu posso ter, sabe? Consumir sua vida no altar de Deus. Então eu aprendi muito isso na Igreja Adventista, com muitas pessoas, acreditando naquela mensagem, vivendo aquela mensagem, esperando a volta de Jesus. Esse é o meu maior aprendizado, né? Pessoas que se desgastaram e se consumiram trabalhando na igreja como voluntários. A igreja, o sucesso da Igreja Adventista é o trabalho voluntário, não é o trabalho pastoral, né? O pastor, se ele não atrapalhar, ele já ajuda muito. Quem toca a igreja são os leigos, são os membros, né? Respeito muito os pastores, com certeza, mas a Igreja Adventista ela é formada por membros que amam a sua igreja. Claro, existe aqueles, volto a dizer, que são doentes, que querem o poder, são psicopatas e que usam o poder para machucar pessoas, ferir pessoas, atacar pastores e tentar tirar algum proveito disso. Mas isso é uma patologia, né? A gente não pode tomar isso como regra. Então, a primeira coisa é isso, de ver a fé de alguns irmãos. Segundo, o que eu aprendo com a Igreja Adventista é que durante 180 anos ela continua, né? Ela continua avançando, ela continua acreditando nessa mensagem de certa forma. Não quero dizer que ela está certa, mas é bonito ver que ela continua, né? Fazendo o que tem feito. E a inocência de muitas pessoas que não sabem o que acontece atrás das cortinas administrativas e que continuam, mesmo sendo feridas, machucadas, trabalhando. Uhum. Então, são lições que a gente aprende, né? Eu lembro quando eu fui para Roma, não sei se você chegou a visitar aquela igreja, onde ela foi construída em volta de uma escadaria, onde, segundo a história, a mãe de Constantino, ela pegou a escadaria onde Jesus foi crucificado e levou para Roma, essa escadaria, e aí se construiu uma igreja em volta dessa escadaria. Lá em cima, no último degrau, tem uma manchinha que seria a gota do sangue de Cristo, né? Hoje tem um acrílico, tudo. E nessa escadaria você só pode subir a pé. Quer dizer, de joelho. Só pode subir de joelho. Você pode subir pelas escadarias do lateral, para ver a igreja como um todo, né? Não precisa subir só de joelho ali, tem escadas no lado, mas naquela escadaria é só de joelho, né? E eu ali em Roma, eu vi muita, assim, principalmente, como você falou, pessoas de cabelo branco subindo ali pela escada de joelho. E cada degrau é uma reza, né? Uma parte do texto ali, e aí sobe mais outro degrau, e quando chega lá em cima, dá um beijo ali naquele acrílico onde está com aquela gota, tudo isso. E você sabe, como adventista, aquilo para mim não faz o mínimo sentido, né? Mas demonstra uma fé sincera.
né? E a fé sincera, e aí eu sei que a maioria que está ouvindo aqui é católico, né? A fé sincera, ela pode ser encontrada em qualquer denominação. Eu acho a Igreja Universal a igreja mais pilantra do mundo. E todas aquelas em volta, né? Que tem o mesmo estilo. São as igrejas mais pilantras do mundo. Mas isso não quer dizer que lá dentro não tem uma ovelha de Cristo sincera, né? E essa sinceridade que eu acho que a gente tem que valorizar, antes de tudo, né? Essa sinceridade. E aqui, está perguntando se eu vou voltar para casa também. Eu já estou em casa, faço as lives em casa, estou tranquilo aqui. Mas agora vamos para uma pergunta final. O William sabe, né, que eu vou perguntar para alguns amigos católicos aí se eles teriam alguma pergunta para o William, né? Porque é fácil fazer pergunta para o William, mando tudo, mas e aí? Se alguém tem alguma pergunta? Então, se alguém ainda tiver alguma pergunta para o William, né, que não envolva o tema da próxima live, pode fazer ainda daqui a pouco, mas eu vou fazer uma. Eu não vou pôr o áudio aqui, porque vai ficar ruim, não vai acho que passar o som direito, se for baixinho, né? Naquela tentativa. Mas o Peter dos Os Cooperadores, ele mandou uma pergunta para o William, porque o William, uma certa vez, numa live, eu não lembro se foi bem essas as suas palavras, mas ele disse que você não saía da igreja adventista por causa do sábado, né? Você tinha uma convicção muito forte no sábado. E ele pergunta se você deixou de acreditar no sábado, como é que foi isso? Isso é uma boa pergunta. Um abraço pro Peter, né? O Peter do canal. Uhum. Como que chama mesmo o canal dele? Os Cooperadores. Os Cooperadores da Verdade, né? Ele e o Túlio, eu vou falar, pessoal, assim, sempre quando eu pergunto, que nem eu perguntei pro Túlio nesses dias, se tem algum material católico para ler, entender a história do dogma, né, dos dogmas marianos, ele me manda material, o Peter também me manda material. Olha, assim, são dois católicos que eu tenho em alta conta, porque sempre quando eu pergunto, questiono alguma coisa, eles me respondem. Mas fica aí agora para você responder. Olha só, mais ou menos 2 anos, eu tenho participado de um grupo que a gente se encontra uma vez por mês, chama Recollections. Em português, eu não sei se é recolhimento, é o grupo do Opus Dei. Algumas segundas-feiras a gente tem também momento de partilha do Evangelho. E São José Maria Escrivá, através da obra, deixou alguns sinais claros do que o Evangelho pede, que Deus pede da gente, é que viver a nossa santidade, uma busca da santidade na vida ordinária, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, no relacionamento com os meus filhos, eu posso ser santo. Então, essa é uma questão. O sábado, para mim, sempre foi uma identificação de santidade. E sempre vai ser, porque o sábado é bíblico. O sábado foi, desde a criação, algo que Deus deixou para a humanidade de forma linda, abençoadora e santificadora. A diferença que hoje eu tenho de entendimento que eu tinha como adventista é que o sábado é um dia de cessação do trabalho e não um dia na semana após a sexta-feira. Então, eu continuo ainda com a ideia do sábado da criação. Eu continuo acreditando ainda nesse dia de descanso, nesse dia para santificar, para ir à igreja, para buscar a Deus. Então, o que mudou não foi se o sábado é ou não. O que mudou foi o entendimento sobre quando é o Shabat. Eu trabalho, vocês sabem disso, no hospital eu trabalho numa comunidade judaica. Os meus chefes são judeus. E o judaísmo tem 3 formas diferentes. Eles aqui nos Estados Unidos têm os ortodoxos, têm os conservadores e têm os reformistas. E cada um deles defende e entende a guarda do sábado do 7º dia de forma diferenciada. E eu, então, na busca da santidade da vida ordinária, continuo entendendo nesse dia de descanso. Mas não como mais o sábado
depois da sexta-feira, mas como um dia realmente que eu, na semana, tomo como o dia do Senhor. E agradeço o Peter por fazer essa pergunta. Sim, mudou o entendimento, mas não a concepção desse dia como um dia santo e bíblico. Uhum. Eu acho que assim, a gente, quando está no ministério, a ideia do sábado como dia de descanso é muito complicado, né? Como pastor, você guardar. Até tem um texto da Ellen White que ela diz que, de fato, o trabalho pastoral ao sábado é pecado, inclusive. Necessário, mas pecado. E eu acho que sempre achei complicado nessa vida pastoral. Mesmo coisas que a igreja faz, como treinamento, essas coisas, eventos no sábado, eu acho complicado. Acho que, de fato, eu sempre falei que para mim é sempre um momento de família, de união, vamos curtir junto, descansar, louvar, né? Não só um dia. Dois livros me ajudaram muito. Um dele é um livro protestante, claro, do Tim Keller, que faleceu recentemente. Ele é um pastor aqui em Nova York, da igreja Redeemer. Ele escreveu um comentário sobre o livro de Gálatas. Gálatas para você. E estudando 6 capítulos de Gálatas profundamente, eu tive uma compreensão um pouco diferenciada de como eu pensava como adventista. Sobre a questão da lei, sobre a questão do sábado. Então, isso me ajudou muito. Mas o divisor de águas foi Eusébio de Cesareia. Foi lendo o livro A História da Igreja, né? História Eclesiástica. Isso realmente fez assim, né? Então... Uhum. Então vamos ver aqui as últimas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Vai ter que voltar. O que ele está falando aqui? É verdade, Thomas disse tudo. Falei tudo. Acho que está falando sobre aquele momento de pessoas sinceras, né? William Católico, estou tão surpreso quando o Lulu Santos saiu. Agora me perdi aqui. Quando o Lulu Santos disse que era gay. Eu não sei se a comparação ficou boa, mas... Como mensurar a ansiedade em receber a Eucaristia? Cara, eu vou falar sobre isso na próxima live. Talvez semana que vem eu vou explicar tudo para vocês e vou contar o que aconteceu. Vou contar para vocês o que aconteceu sobre casamento, sobre Eucaristia, sobre profissão de fé, tudo. E onde estou, com quem estou, por que estou. Will, você sabe o quanto nós católicos te amamos. Torço e rezo sempre para você e sua família. Desde quando era pastor, respeitava muito nós católicos. Eu não sei se é o Nelson, mas eu tenho um amigo Nelson que me escreve direto e me mandava vídeo direto. Ele é lá de Minas Gerais e me acompanha aí já há um ano, eu acho. Então não sei se é ele. Se for, quero mandar um abraço para ele. Ele trabalha, acho que lá no fórum, né? Eu acompanho desde quando ele perdeu um dos seus pais, né? Acho que foi a mãe ou o pai, não lembro. Um abraço. Se for você, Nelson, um beijão. E se não for outro Nelson, um beijo também no seu coração, viu? Uhum. O Eudes Monteiro ele fala: você católico foi a melhor notícia que poderia receber, pois o seu apostolado no catolicismo vai ser enorme. Pode escrever isso aí, o novo Scotland. Aí, ó. Eu agradeço o que você está falando. Inclusive, eu vou estar com o Scott Hahn agora em junho. Né? Vai ter um encontro aqui sobre defesa da fé, né? Então vai ser muito legal, vai ser muito bom. Obrigado pelo seu carinho, tá? A Domitília, ela diz que nunca esqueceu de você cantando Rainha, a Salve Rainha em latim numa live. A Salve Regina. Até eu estava olhando os comentários esses dias e tinha uma pessoa dizendo assim que eu não era justo de cantar a Salve Rainha, porque eu cantei só um pedaço, e por não ser católico eu estava blasfemando, né? A pessoa falou isso. Eu estava comentando com você, né? Dependendo do que a gente fala, faz, a interpretação é outra, né? É que nem eu estava conversando com o William um pouquinho antes. O padre Paulo Ricardo, né?
Imagino que os católicos devem gostar dele, mas cada vídeo dele que eu assisto, eu menos gosto. E é uma coisa, não tem o que fazer. Caso aí que essa irmã me criticou por cantar, não essa daqui que falou agora, mas a outra, né? Fico pensando, será que não foi o contrário? Será que não foi por eu cantar que de repente Maria estava trabalhando mais e mais no meu coração? Então, Deus tem seus mistérios, suas formas de trabalhar. Entendeu? A Bíblia diz assim que quem não é contra mim é por mim, né? Então, alguém que está ali defendendo o catolicismo, mesmo que não é católico, a pessoa levanta-se para atacar. E eu aprendi, né? Oi. A Raíssa, ela chegou atrasada, vai ter que voltar para assistir toda a live. Já foi no velocidade 1,5, porque a gente fala tudo com calminha aqui também, viu? Eu faço isso, quando eu entro atrasado na live, já entro, volto tudo, põe no 2.0, para ver se ainda pega o final junto. Um abraço, Raíssa. Aqui a Alessandra diz: a busca sincera pela verdade realiza maravilhas. Que a alegria, seja bem-vinda à Igreja Católica. Tem aqui: como a sua esposa reagiu? Essa aqui é uma pergunta boa. Você falou, não vou deixar de ter pastor. Opa, e aí? Como é que minha esposa reagiu? Eu vou falar na próxima live como que ela reagiu e vou mostrar uma foto. Ainda filmou assim, ó, não vou ser pastor. Pedi demissão. Deixa a cara da mulher lá. A Lívia, minha esposa, é muito parceira. O Will está muito feliz, parece que está na barca de Pedro. Será que estou certo? Olha, gente, isso é um tipo de comentário que eu não curto, porque assim, quem não está na barca de Pedro está infeliz? Não, eu entendo o que o Alisson está dizendo. E eu estou muito feliz mesmo. Né? E eu espero que na próxima live eu possa expressar tudo o que aconteceu. Gente, vocês não imaginam o processo, como foi, de tudo que aconteceu. Né? Mas eu vou falar na outra live. Eu não tenho tempo para abrir tudo hoje aqui. Sobre Jesus na Eucaristia, acabou as dúvidas? A minha nenhuma. Está tudo certo ainda. Eu acho a Eucaristia bonita, fantástica, que nem enterro viking. Eu acho bacana pra caramba enterro viking. Eu até falo para mim assim, quando morrer eu quero enterro viking. Barco de madeira, flecha, fogo, eu acho bonito pra caramba. Mas é isso, é bonito. O mistério eucarístico, assim, faz tempo que eu não duvido dele, né? Eu acho que já faz mais de 2 anos que eu não tenho essa dúvida da transubstanciação do corpo, alma, sangue e divindade presente ali, né? Eu vou contar na próxima live a experiência que eu tive um pouquinho antes da Páscoa. Muito legal, muito bom. Não podemos negar que temos uma avalanche de protestantes se tornando católicos. Por que será? Olha, eu acho que tem algumas coisas que têm acontecido. A Igreja Católica tem voltado à sola escritura, né? Porque agora tudo se justifica na Bíblia. Então isso é um passo muito importante. Mas ainda os números são muito maiores de católicos se tornando protestantes. Inclusive padres se tornando protestantes. É que quando um padre sai, sempre tem aquela desculpa do tipo, ele já estava meio fora, ele estava não sei o quê. Mas ainda continua sendo uma maior parte se tornando. Os números indicam isso, né? Não é Thomas, é números, são fatos, né? E tende a balancear isso. Só que agora, se você perguntar para mim, o que está crescendo de verdade, é ateísmo, não igrejado, outras religiões, né? Isso aí está crescendo de verdade. A gente não pode negar que está havendo um despertamento dentro do catolicismo novamente, inclusive do catolicismo conservador, de pessoas que querem viver seriamente a sua fé, querem viver a despeito de tudo que tem acontecido com sinceridade, os dogmas da igreja, mesmo diante de toda a crise da teologia da libertação, há um grupo de fiéis que não estão se dobrando diante dessa concepção do mundo. Então isso que é importante. Mas sim, a Igreja Católica tem sido reavivada, o Espírito Santo tem soprado, e louvado seja Deus por isso. E aqui estão falando que você vai ser convidado no canal do professor Eduardo Faria. Eu gosto muito do Eduardo, o Dudu é gente boa, a gente conversa, a gente é amigo,
Mas é aquilo que eu falei, eu não vou ficar gravando testemunho, eu tenho muito medo disso, né? Eu quero viver no meu silêncio. Depois que terminar essa outra live aqui, quero ver o que Deus tem, de que forma que eu posso testemunhar nos 4 cantos do mundo, mas sempre com muito cuidado com relação ao testemunho, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Uhum. E quando é a próxima live aqui? O Paulo perguntou 2, 3 vezes isso aqui seguido. Olha, eu 15 dias? tenho que ver minha escala, porque a escala da polícia ela é um pouco complicada. E outra coisa, ontem teve furacão aqui. Então vamos dizer que a gente marca quarta-feira que vem e Deus o livre, acontece um furacão. A gente está saindo agora, entrou na primavera, saiu do inverno, está entrando na primavera, mas ainda continua um clima meio estranho aqui. Mas eu vou tentar fazer na outra semana, com certeza. Se não der na outra semana, eu prometo para vocês que eu faço na seguinte, tá? Mas vai ser feito sim. Eu só preciso, com relação à minha escala, para que eu possa estar aqui com vocês inteiro, né? Não pela metade, pensando no trabalho ou preocupado com o horário de sair, não. Eu acho que vocês merecem algo integral, que eu esteja aqui íntegro, né? Para conversar com vocês, bater um papo e responder tudo aquilo que for possível. Gostei disso aqui, ó. Meia salve Regina é melhor do que nenhuma. Verdade, gostei. Ó, José Maria Escrivá, né? Deve ser alguém da Opus Dei. Que legal. Aqui está perguntando para mim se eu vendo o teu processo me despertou curiosidade. Eu vou falar o seguinte, assim, eu não lembro no seminário, não tive nada disso, a gente não trabalha muito, acho que a ideia da igreja adventista, da teologia católica, né? Nem como rebater argumentos católicos, nem nada disso. Nesse processo do William, eu estou conhecendo mais o catolicismo, de fato. Estou indo atrás, vendo. E eu procuro ver se me convence os argumentos. O que a sua esposa falou para você? Cuidado para você não... Ela falou para nem fazer essa live. Mas assim, me despertou porque assim, o catolicismo levantou muitas perguntas que eu não tinha me feito, né? E, por exemplo, eu vou falar bem claramente aqui, eu estou estudando bastante a virgindade perpétua de Maria, que eu peguei esse primeiro foco. Cara, nenhum argumento católico passa para mim. Nenhum. Não conheço um que justifique biblicamente, né? Você tem que negar Salmo 69 como um salmo messiânico, tem que negar a gramática, a exegese grega, tem que fazer muitas coisas, muito malabarismo. E não me convenceu, por isso que eu falei assim, eu estou procurando alguém que queira debater, para ver se o cara me dá algum argumento. Opa, isso aqui eu nunca tinha ouvido, né? Tô lendo um comentário que o Túlio me mandou, o Peter hoje me mandou, Peter, né? Eu tô falando Peter. O Peter dos Cooperadores hoje me mandou também um podcast onde ele aborda o tema. Eu quero ver, né, como é que surgiu, de onde veio, porque eu sei que não veio do primeiro século. Legal você pode dizer, José Eduardo, para falar sobre essa questão de Maria, eu acho que ele aceitaria de boa, eu acho que seria uma conversa muito legal entre vocês dois. Você é um cara fantástico, Thomas, você é um cara respeitador, e ele também, né? Então, ele é filósofo, eu acho que vai ser muito legal. E você estudar o seu xará, né? Tomás de Aquino. Aqui, ó. Aí ela fala aqui que o Thomas estuda, gente. É que ele não quer deixar de ser adventista. Não é. Eu preciso de argumentos exegéticos. Por exemplo, eu e o William estava conversando muito sobre as nossas diferenças, né? De por que ir numa igreja e na outra, não sei o quê. Para mim tem que estar exegeticamente certo. Se eu não achar que está, para mim, tá errado. Eu me sinto incomodado quando estou na minha igreja e vejo que o cara lá na frente pregando foi uma besteira. Para mim também incomoda. Uma das diferenças, porque todo ser humano ele é diferente, ele tem a sua característica. Sim. Por exemplo, o Thomas, ele é alemão, ele morou na Alemanha, ele tem uma concepção de estudo, de raciocínio alemão.
eu sou alguém já místico, entendeu? Eu já curto essa questão litúrgica, da beleza, do high church. Então, não significa que ele não goste da beleza, ou não significa que eu também não gosto da intelectualidade. Mas, às vezes... Mas o peso que a gente dá para cada coisa é diferente. Isso aí. Né? É isso aí. Por exemplo, eu precisaria um exemplo de uma explicação assim, assado, entendeu? Se eu tiver diante da Eucaristia ali, para mim, enough, já é o suficiente. Bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem aqui estão falando que sentindo a falta de você na live. E agora abri uma tela aqui do nada no meu computador, porque a vida é assim. Ela fechou. O padre José Eduardo foi lá no topo. Cada um tem seu processo, não se preocupe, toma seu tempo, vai chegar um dia. Que alegria, gosto dele quando era pastor, agora ainda mais, glória a Deus. A verdade é que me perdi nos finais do tempo ia acontecer isso. Deus abençoe vocês, eu tenho fé que vocês dois e muitos outros vão vir à Igreja Católica. Will faz bem em manter o silêncio, aprendendo como São José, que é o homem de silêncio. Então, pessoal, acho que era isso, William. Falamos tudo que tinha que falar sobre o teu processo de saída do adventismo, né? Você abriu o coração. Próxima live, que a gente não sabe, tem que ser quarta que vem, mais ou menos. Marcando, a gente vai divulgar, espalhar, falar. E você que está aqui, vai lá no canal Teologia 21, se inscreve naquele canal também, sabe? Compartilha os vídeos de lá. Eu falo muito sobre o sábado. Tenta rebater o sábado, né? O que mais que tem? Lá eu falo sobre várias coisas. Eu vou voltar a fazer mais lives lá no canal. Eu dei uma parada, passei uma situação aqui. Aqueles que conhecem a minha história sabem do problema da minha sogra. Ela vai ser internada segunda que vem. Então eu vou ter um tempinho mais para respirar aqui. Quer falar alguma coisa para terminar, Wayne? Eu só queria pedir que o pessoal curtisse, que o pessoal não deixasse de curtir. Quem não se inscreveu no canal, inscreva no canal, aí na jornada, lá no canal Teologia 21. Compartilhe. E eu queria terminar com uma leitura do capítulo 3 da Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, se for possível. Termina aí. Diz assim: os que vão bem encaminhados desde o começo não se apegam a coisas visíveis, nem colocam sua confiança nelas, e não procuram saber mais do que é necessário para produzir boas obras. Só cuidam de estar bem com Deus e agradá-lo. É nisso que põem toda a sua ambição, e com grande generosidade dão tudo o que têm. Seu prazer é abrir mão de tudo por Deus e por caridade com o próximo, deixando que essa virtude oriente tudo o que fazem. Porque, como sempre digo, só querem trilhar os caminhos da perfeição, agradando a Deus e não a si mesmos em nada. Então, que essa live possa deixar essa mensagem para cada um de nós. Que não seja a história de um homem, que não seja a jornada do William, mas que seja a jornada de Deus e a Ele seja a glória, porque se há alguém que faz, é Ele. Se há alguém que pode, é Ele. Se há alguém que tem, é Ele. Se há alguém que salva, é Ele. Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e é Ele que controla tudo no seu tempo. É Ele que transforma e é Ele que faz. Então, a mim cabe o meu silêncio, a busca pela santidade, tudo de mim para tudo de Deus. Thomas, obrigado por querer fazer essa live. Obrigado a você que nos assistiu, que teve paciência de ficar aí mais de uma hora nos ouvindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te guarde, que Deus te cuide. E na próxima live, então, nós vamos aqui revelar, inclusive mostrando fotos, tudo que tem acontecido nessa jornada. O que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer. Nada é impossível para Deus. Eu lembro
da música que o Padre Jonas cantava, né? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Então não dá mais para voltar. A gente tem que ir daqui para frente, sempre com Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe. Um abraço, pessoal.